por aquelas árvores, porque muitas outras árvores que foram plantadas na ocasião morreram ou mataram, ou derrubaram. E aquelas continuam até hoje. E é um espetáculo. A cidade de São José dos Campos, no tempo em que eu era menino, era uma cidade calma, uma cidade sossegada, onde todos pareciam amigos ou pelo menos parentes. Eu conhecia todos que moravam na cidade, como todos me conheciam. Era muito comum eu ir até a casa do Ditinho Vasconcelos, do Benedito Zoroastro Vasconcelos, ou até a casa do Nelson, lá pertinho da estação velha. Passava o dia todo lá, assim como eles podiam passar o dia todo aqui no centro da cidade onde eu morava. Era comum, mas o amigo mais chegado que eu tive em todo o tempo escolar foi o Paulo Lebrão. Paulo Lebrão foi tão chegado como se fosse um irmão. Foi em companhia do Paulo que eu tive a oportunidade de ajudá-lo a montar a PL1, a primeira estação de alto-falante que a cidade teve. Outro comerciante que deixou muito nome na cidade foi Joaquim Figueira de Andrade. Era um português extraordinário. Joaquim Figueira de Andrade chegou em São José em 1896. Entrou como empregado numa venda, num armazém. Entrou como empregado e era adolescente. E ali ele ficou adulto e casou-se com a filha do dono da casa. O dono da casa faleceu e ele ficou com o armazém. E era o melhor armazém na ocasião. Ele importava de Portugal, importava vinho, importava o que faz rolha, esse material que fabrica rolha também, importava várias cortiça. E além dessa importação, ainda importava azeite, que ele misturava em dose graduada, misturava com azeite nacional e vendia muito para o Vale do Paraíba todo. Agora, tudo isso, ele ficou uma espécie de caixa econômica dos portugueses, que eram operários da Estrada de Ferro Central do Brasil. Que em Eugênio de Melo, a Central do Brasil montou uma organização onde tinha 300 portugueses que faziam a restauração dos trilhos quando os dormentes cediam. E essa turma restauradora da Central ia de Taubaté até Mogi das Cruzes. E cada vez que um trilho baixava de nível, a máquina do trem também baixava e o sino que tem na máquina balançava e o maquinista tomava nota da quilometragem, onde a turma de restauração ia para lá. Essa gente era toda portuguesa, e todos portugueses solteiros. Eles eram comandados pelo pai do professor José Vieira de Macedo. O pai do professor José Vieira de Macedo era o capataz-chefe desses portugueses. E todos eles deixavam um terço do que ganhavam de ordenado, deixavam com o Joaquim Figueira de Andrade como depósito. Mas o Joaquim investia esse dinheiro na compra de material de Portugal e metade do lucro era repartido com esses investidores. Então eles tinham muito mais lucro do que se tivesse posto num banco ou numa caixa econômica. Daí a vantagem que o Joaquim Figueira dava para os seus conterrâneos. E desde que ele se casou, ele ficou, na ocasião, foi nomeado pelo Ministério da Justiça
foi juiz de paz e era ele quem fazia os casamentos. Durante 30 anos foi o Joaquim Figueiredo de Andrade quem fez os casamentos em São José dos Campos, era o juiz de paz. E era muito amigo nosso, da minha família, e eu me dava muito com os filhos dele, com o Alcindo e o Quenzinho. E as minhas irmãs se davam com as filhas do Joaquim Figueira. Ele devia ter uma biografia especial de alguém que tivesse cuidado de mostrar as virtudes desse português e o quanto ele queria bem São José dos Campos. Também foi correspondente do jornal O Estado de São Paulo durante mais de 20 anos, mandando notícias da cidade de São José dos Campos para o Estado de São Paulo e para o Correio da Manhã no Rio de Janeiro. Era um português muito ativo e muito simpático. Naquele tempo em que eu era menino e adolescente, a cidade, o miolo da cidade só tinha 4 ruas principais, verticais, e 6 ruas que ajudavam o trânsito, que eram transversais. As ruas eram a Rua de Trás, que é a Rua São José, atual Avenida São José. A Rua Direita, atual 15 de Novembro. Rua do Fogo, atual 7 de Setembro. E a Rua do Cemitério, atual Francisco Rafael. Eu falei que nasci na Rua do Fogo, na Rua 7 de Setembro, que se chamava Rua do Fogo. Mas era a Rua do Fogo nas placas que a prefeitura tinha nas esquinas. E ganhou esse nome, tinha três hipóteses da origem desse nome. Uma delas é que na passagem do século de 1899 para 1900, houve muitos festejos e uma companhia que tinha fábrica de fogos no meio da rua, em frente à farmácia Madureira, do Anterinho Madureira. Essa companhia não tiveram cuidado na ocasião e havia um super estoque de fogos de artifício e alguém jogou um cigarro aceso e estourou um pistolão que estendeu o fogo para todo o estoque que havia de fogos de artifício. E o incêndio foi geral. Houve até mortes, mas quase que metade do quarteirão foi queimado. E na ocasião, a prefeitura quis declarar a cidade como necessitada de mais ajuda do Estado e do governo federal. Tal foi o incêndio que provocou. A segunda hipótese é que no dia 15, que a princesa Isabel assinou a lei libertando os escravos, os maçons da cidade deram de presente para os pretos que estavam no galpão que a prefeitura tinha na Rua 7, no último quarteirão, antes do Largo Valeriana. Os maçons deram muitos litros de pinga para eles festejarem. Festejaram tanto que acabaram botando fogo não só naquele galpão, como no resto das casas daquele quarteirão. E o incêndio foi geral, muita gente perdeu tudo o que tinha. E a terceira hipótese foi que naquele mesmo quarteirão, depois de restaurado, em 1902 até 1905, era onde tinha 8 ou 10 casas pequenas, mas pequenas por fora, mas com muitos quartos cada casa, onde as moças que viviam do corpo se entregavam a dinheiro e eram chamadas foguetas. E quem ia daquele lado ia para a Rua do Fogo, porque era lá que moravam as meninas que se entregavam. Daí veio o nome de Rua do Fogo.
Só em 1915 que passou a ser Rua 7 de Setembro. A Rua Coronel Monteiro, atual, tinha o nome, a placa da rua era a Rua de Santa Casa. E a Rua do Cristo. A Rua do Cristo era a Rua Júnior, era a Rua Rubião Júnior. Rua do Cristo porque tinha o dono de uma máquina de beneficiar café muito grande, que ocupava mais de metade do quarteirão, chamava João Cristo. E ele tinha também alguns ônibus que naquele tempo chamava Mamãe Me Leva. Esses ônibus eram abertos, a cada banco de 3 lugares era aberto, não era fechado. E era igual o bonde antigo. E o Cristo tinha os bondes, autobonde que ia para Santana, que ia para São Francisco Xavier e que ia para Boqueira Grande e que para Eugênio de Melo. E o Chico Garganta, Francisco Marciano Leite, apelidado Chico Garganta, muito meu amigo, um grande homem que eu sinto falta até hoje. Chico Garganta tinha uma outra companhia que ia de ônibus, de autobonde, que ia para Paraibuna. A turma do Chico Garganta se revezava na direção do ônibus, porque achava Paraibuna muito longe. Para dirigir, uma pessoa só dirigindo, achava muito longe. Então tinha 2 chofeiros, um auxiliar e o chofer, para trocar, porque era muito distante, para não cansar. Entre esses amigos, a gente contava também com um grupo de soldados, soldados e oficiais de Caçapava do regimento que usavam um ônibus do regimento para fazer linha entre São José e Caçapava, linha normal. E havia várias fábricas de meias de Jacareí que mantinham uma linha de ônibus de Jacareí a São José para levar e trazer os operários das fábricas de meias. Era curioso porque de São José mesmo não saía, praticamente não saía ninguém para fora, só de fora é que vinha para dentro. O principal meio de distração que a cidade tinha, tanto para adultos como para crianças, eram os circos quando chegava na cidade. Circo de cavalinho. Quando não era o circo de cavalinho, eram as touradas, que tinha de 3 em 3 meses, tinha touradas. O circo de touradas era montado na Praça Afonso Pena, onde ocorriam centenas, talvez milhares de pessoas. E também tinha em Santana a tourada. Mas tinha um cinema, que era um cine-teatro. Esse era mais teatro que cinema. Vinha companhias de teatro, de revistas portuguesas. Santos Silva, por exemplo, a companhia portuguesa, vinha de Portugal diretamente para São José. Fazia 8 dias de espetáculo em São José, depois é que ia para São Paulo e Rio. Mas primeiro vinha para São José dos Campos. Era sempre contratada pelo Joaquim Figueira de Andrade. Era Santos Silva. Era uma companhia espetacular de teatro de revista portuguesa. E tinha uma companhia italiana de ópera que todo ano, que de 2 em 2 anos, aparecia em São José dos Campos com um número extraordinário de óperas, onde a principal sempre foi a Romeu e Julieta. Cada apresentação, que durava
15 dias, sempre trazia Romeu e Julieta também, mas tinha outras variadas. Depois é que ia para o Rio e para São Paulo, e às vezes para Belo Horizonte e Santos, Belo Horizonte e Santos, mas primeiro em São José dos Campos. Nesse teatro de São José, chegou a cantar o Caruso, o grande tenor da época. Foi o maior tenor, até 1920, foi o maior tenor que o mundo teve. O Caruso chegou a cantar. E também uma grande cantora, agora eu não lembro o nome, também francesa, veio com o teatro francês e se exibiu numa peça em francês em São José, mas não teve grande repercussão, porque o povo não falava francês. O povo falava português e a peça foi dita inteirinha em francês. As festas populares era a carpição, era as touradas, as cavalhadas. As cavalhadas era uma festa magnífica, uma beleza de festa, e era sempre feita no Largo da Cadeia. As cavalhadas, os cavaleiros se preparavam meses antes para se apresentarem nas cavalhadas. E era uma reprodução das lutas medievais. Então tinha o lado dos mouros e o lado dos brancos. E havia simulavam uma briga entre eles com lanças e com espadas. E depois faziam a paz, e depois da paz eles todos oravam pela paz universal. Era uma beleza a festa. Todo mundo gostava de ver. E durante a festa montavam dois esteios de madeira com um fio atravessado no meio da praça, e no meio do fio uma argola de pendurada, e todo cavaleiro tinha que passar na toda velocidade com a lança para ver se pegava aquela argola. Poucos conseguiam, precisava muita habilidade. E o que conseguia levava a argola na ponta da lança e ia depositar no colo ou da namorada, ou da noiva, ou da mãe, ou de alguma senhora, de alguma mulher que estivesse na assistência. Era uma festa bonita. A Semana Santa em São José dos Campos era levada a sério, como aliás em todo o Vale do Paraíba. Mas em São José e em Taubaté eram levadas a sério mesmo. A cidade se enfeitava, todas as famílias enfeitavam os filhos, davam roupa nova e calçados, e a criançada que pertencia aos grupos que faziam catecismo desfilavam nas procissões, e as procissões eram muito bem acompanhadas. A procissão do enterro era a principal na Sexta-feira Santa, e a procissão de Domingo de Ramos era a primeira que abria a Semana Santa. Depois tinha a procissão das trevas, que era na terça-feira de noite, todo mundo batendo o pé, fazendo barulho dentro da igreja, espantando. A criançada ficava com medo, mas fazia parte do ritual religioso. Depois a procissão do encontro, que era uma beleza, o andor de Nossa Senhora saía da igreja de São Benedito, e o andor de Nosso Senhor saía da matriz. E os dois se encontravam na Praça Cônego Lima. Ali era o encontro da mãe com o filho. Era uma beleza aquela procissão do encontro. Então havia respeito. E todo mundo que comparecia para assistir a procissão ganhava na prefeitura uma espécie de esteio de madeira com um cálice na ponta e uma vela permanente. E acendiam a vela, era o Chico Sacristão que acendia a vela. Acendiam a vela para depois e acompanhava. Então as procissões eram bonitas, porque eram bem enfeitadas. E depois
depois da ressurreição, havia sempre na matriz, no Largo da Matriz, montava um palanque e fazia um leilão. E o prefeito comparecia para fazer o primeiro lançamento. E o vigário que era o leiloeiro, Padre Monteiro. E ali leiloavam peças em favor das obras da matriz. A Santana também tinha a procissão, a Semana Santa deles. E São Francisco Xavier, outro núcleo joseense, também tinha a Semana Santa local. E Eugênio Melo também tinha a Semana Santa local. Era uma beleza, era um povo religioso. A religião em São José dos Campos sempre foi a religião católica, pelo menos enquanto eu morei lá. Mas tinha também a religião protestante. E a religião protestante, uma das professoras que eu tive era protestante. Mas a protestante não tinha grande desenvolvimento. Com o tempo eu soube que começou a chegar outras religiões, como no Brasil inteirinho, até a Umbanda, chegou a ter candomblé, chegou a ter... Tem todas as religiões de São José. Mas no meu tempo só tinha católica e uma igreja protestante, só. Igreja evangélica. A coleta de lixo municipal era muito curiosa. Era feita por 4 carroças com um burro em cada carroça. O chefe da coleta de lixo era um amigo meu muito chegado. E ele descobria, no volume de lixo que ele recolhia, descobria coisas importantes, descobria panelas finas, descobria aparelhos de rádio que estava no começo ainda, o rádio. Ele descobria coisas importantes e trazia tudo para mim ver. E depois alguma coisa eu podia ajeitar, consertar e ele vendia. Ou passava para frente ou dava para alguma instituição. Mas os velhinhos uma sociedade de amparo que a São Vicente de Paula tinha, era na rua Coronel Major Vasconcelos. Aqueles velhinhos ganhavam dinheiro fazendo o melhoramento do que esse meu amigo encontrava no lixo. Mas tinha um poço no banhado, cavado de muitos metros de largura, talvez uns 200 metros de largura, por 10 de profundidade, onde era jogado o lixo. E depois esse poço foi coberto e em cima plantaram bastante árvores, que é para ninguém usar ali, para não sair nada, porque tinha também lixo hospitalar no meio e a prefeitura não tinha meios de esconder esse lixo. Mas não era como hoje é jogado no Rio Paraíba. Naquele tempo não, eles faziam um buraco e todos os municípios faziam um buraco e escondiam o lixo dentro do buraco, depois tampavam. Agora jogam no rio, acho mais fácil jogar no rio. Mas a coleta era curiosa porque ela começava de madrugada, às 4 horas da manhã, e ia até às 6 ou 7 horas. Depois não se via mais essa carroça, ninguém mais via, porque ela tinha mau cheiro. Onde ela passava, ela deixava um mau cheiro muito grande. E só tinha 3 hotéis. Hotel dos Viajantes, Hotel da Matriz e Hotel Rio Branco. Esses 3 hotéis tinham uma carroça própria para levar o lixo deles no lugar indicado pela prefeitura. E a cidade era limpa, porque os garis trabalhavam o dia inteirinho, não tinha hora certa. Eles almoçavam, eles saíam
Às 7 horas começava o serviço. Depois, e até a hora do almoço. Depois do almoço continuava o serviço de limpeza de rua e até a hora da janta. Depois da janta continuava a limpeza de rua e até a hora de dormir, até 11 horas. Eles sempre limpando. Então era uma cidade limpa. A delegacia de polícia era na Praça Afonso Pena. A delegacia de polícia, durante mais de 20 anos, desde a inauguração, não teve preso nenhum. Ocasionalmente, aos sábados ou domingo, havia algum preso por bebedeira, mas não o carcereiro não fechava a porta da grade. O preso ia lá para dormir e para curar a bebedeira, só. Depois apareceu uma louca que fazia muita gritaria por causa dos meninos que brigavam, jogavam pedra nela, Maria Rainha. E ela batia nas crianças, e ela foi presa, mas por garantia, para não machucarem ela. Então, ela ficou na polícia, mas ela sabia fazer um café muito gostoso e limpava a polícia, tudo. Então, ela também era uma presa que tinha a porta aberta, podia sair para ir aonde quisesse. Ela ficou alguns anos lá na delegacia. E era costume da população de São José, desde o século passado, talvez desde o tempo do Império, e uma vez por ano, as principais famílias reuniam o que tinha de melhor de prataria, de pratos, de taças, de copos, e levava para os guardas do destacamento policial. E para os presos que houvesse, levava suntuosas banquetes, as principais famílias, principalmente a família do prefeito. E o povo ia junto e acompanhava, era uma procissão. Acompanhava para ver a entrega de tudo isso até eles comerem. E as moças tinham que lavar os pratos e os copos que eram usados nesse banquete. Mas tinha que ser moça solteira, não podia ser casada, nem viúva, não. Tinha que ser moça solteira para lavar os copos. E era tudo depois devolvido. Mas era o dia em que eles comiam, tanto os presos como os guardas comiam a melhor comida que jamais eles imaginassem. Até lagosta era prato para aquele tempo. Isso tudo desapareceu. Bom, São José não tinha muita seresta, muito seresteiro fazendo serenata. E quando o luar era claro, a prefeitura mandava apagar as lâmpadas da rua, que é para a cidade ficar iluminada pelo luar. E os seresteiros iam parando em toda esquina e faziam concursos para ver quem cantava melhor, quem tocava melhor. E os melhores cantores, as melhores peças eram feitas pelo maestro Francisco Gaia. É um maestro que ganhou um prêmio uma medalha de ouro no municipal lá aqui em São Paulo por uma valsa, num concurso de valsa brasileira. E esse maestro premiado, ele sempre tinha a melhor seresta lá em São José. E até eu costumava ficar até mais tarde, em lugar de dormir às 10 horas, ou 9 horas, 10 horas, quando tinha seresta, eu pedia para minha avó me chamar 1 hora, 2 horas da manhã para ir na janela ouvir passar os seresteiros, que eu gostava disso. Que ano já? Você lembra quantos anos? Isto foi até 1930. Até 1930. Depois mudou. Quando veio o Getúlio Vargas, acabou tudo isso. Daí começaram a aparecer os ladrões, começaram a aparecer Daí mudou tudo. A cidade só tinha 6 soldados para tomar conta. E nunca precisou, nunca houve ladrão. A gente dormia com a janela aberta,
todo mundo ficava com a porta aberta da rua o dia inteirinho, dia e noite. Era um sossego. Não havia, quando era um louco como um veneziano que